Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Everton Seixas, professor de História do Fundamental 2, e hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a primeira República Brasileira. Não estou aqui sozinho, estou aqui com meus amigos, personagens, para fazer essa aula mais interessante e divertida. Galerinha, olha só, no capítulo anterior, na aula passada, nós estudamos sobre o fim do Império e vai surgir uma nova forma de governo, chamada de republicano. A gente vai ver quais são as causas do acontecimento. Lembrando que o Brasil hoje continua sendo uma nação republicana. Até hoje, continua sendo república. A história do Brasil, dividida em períodos, houve a, a, a dos povos nativos indígenas, antes da chegada dos europeus, depois o período colonial, depois a independência do Brasil, que houve a monarquia, e agora a república, que continua sendo o nosso, vamos dizer assim, nossa divisão histórica, nossa era atual. E essa república, gente, ela nasce como? Ela nasce, a gente viu na aula passada, através do fim do Império. Lembrando que o Império, que surge com a independência do Brasil em 1822 e vai até a proclamação da República em 1889, entra uma crise onde Dom Pedro II, imperador do Brasil, não resiste a essa crise e acaba sendo derrubado. Ele e sua família acabam sendo expulsos do Brasil, onde ele vai ser exilado, vai morar em Portugal. Lembrando que essa república, ou quer dizer, esse império, entra em crise por uma série de motivos. Brigas com os religiosos por causa da maçonaria, que eu falei no capítulo anterior, a questão do fim da escravidão, que deixou muitos fazendeiros, donos de escravos revoltados, a questão dos militares que não eram reconhecidos, não eram valorizados, e são esses militares, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Benjamin Constant, que vão liderar um golpe e vão assumir o poder e vão destituir, vão tirar Dom Pedro II como imperador do Brasil e criar um novo sistema chamado de república. E assim nós temos uma transição, apesar da expulsão de Dom Pedro, mas foi uma transição pacífica, onde a população assistiu tudo, disseram os jornais da época, bestializados, ficaram assustados, mas viram o nascimento de um novo governo, chamado a República, a coisa pública, a coisa do povo. Mas essa primeira república, gente, essa primeira república, vamos ver aqui, ó, peraí. Ela ganhou o nome de República das Espadas. Ela recebeu esse nome, gente, República das Espadas, porque os dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eram militares. Eles não foram os únicos militares. O Brasil teve mais de 40 presidentes na história do Brasil. Eu até brinco com meus alunos nas aulas presenciais. Quem conseguir falar o nome de todos os presidentes na prova lá, ganha um ponto extra. Ai, professor, que loucura é essa? Mas é fácil. Então, quer ver? Ó? Todos os presidentes da República. Deodoro Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Niro Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz. Aí depois tivemos de novo Rodrigues Alves, ele morreu, entrou o vice Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes ganhou a eleição e não assumiu, entrou Getúlio Vargas, ficou 15 anos no poder. Depois saiu, aí entrou foi eleito Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas reeleito, aí com o suicídio entra Café Filho, depois nós tivemos Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros renuncia, aí fica o senador Mazzilli, aí faz a transição para João Goulart, o vice assumir, aí ele perde o poder, entra a era dos militares com Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, aí acaba a era dos militares e começa a República Nova, que é atual, com Tancredo Neves, mas ele ganha a eleição e morre, José Sarney, Fernando Collor, sobre impeachment, entre Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso 2 vezes, depois Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes sobre impeachment, Bolsonaro, não, Michel Temer, Bolsonaro e Lula de novo. Então, aí, ó, consegui. E não estou lendo aqui. Então, gente, eu vou ter essa brincadeira, mas esses foram todos os presidentes do Brasil. Aí teve outros que ficaram alguns meses, mas que entram na lista oficial. Mas são todos os presidentes do Brasil, só por uma questão assim, de
de conhecimento mesmo, é importante saber quem são os presidentes do Brasil, e os dois primeiros foram militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Deodoro faz a transição, ele proclama a República, em 15 de novembro, vira um feriado, a proclamação da República, e faz a primeira Constituição. Opa, deixa eu voltar aqui. E faz a primeira Constituição do Brasil em 1891, que vou mostrar já já, e faz a primeira Constituição dizendo que vai ficar 4 anos no poder. E assim vai ser escolhido um novo presidente. 4 não, 5. Naquela época o mandato era de 5 anos. Então ficaria 5 anos no poder para escolher um novo presidente. Mas ele só fica, então, os 2 primeiros anos para poder aprovar a nova Constituição e só fica mais 2 anos até a sua renúncia. Então, gente, olha só. Ele fica dos 2 primeiros anos para poder fazer a transição, fazer a nova Constituição, em 1891, mas ao invés de ficar 5, fica mais 2 e renuncia ao poder. Por quê? Por causa desse poder centralizado em uma postura autoritária. O que acontece? A República das Espadas, que são esses 2 primeiros presidentes militares, e na época o símbolo dos militares era a espada, Deodoro da Fonseca, ele não citava pressão e críticas, tanto do parlamento como também dos jornais, da imprensa da época. Ele começou a fechar jornais, perseguir jornalistas e tentou dissolver o parlamento. Com isso, recebeu uma série de críticas e ele, cansado, renunciou ao poder. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, depois de 1891, eleito como presidente, ficaria 5 anos, só fica 2 e renuncia ao poder porque ele não aceita as críticas ao seu governo. Quem deveria assumir? Deveria haver eleições livres para escolher o novo presidente. Somente quem podia votar, mulheres não podiam votar, como vocês já já. E o que acontece? O seu vice, Floriano Peixoto, não aceitou que houvesse novas eleições. Ele falou, eu sou o vice, eu vou assumir o poder. Mas espera aí, Floriano, você está fazendo coisa errada. Porque a nova Constituição, feita 2 anos atrás, em 1891, diz que tem que ter eleições para escolher um novo presidente. Eu falei, eu não aceito, não aceito. E assume o poder pela força. Isso vai gerar uma revolta chamada revolta armada. Vai gerar uma revolta chamada revolta armada, onde simplesmente, como Floriano Peixoto era do exército, os marinheiros da Marinha, principalmente da cidade de Desterro, que fica em Santa Catarina, antiga capital do estado de Santa Catarina, não aceitam, ameaçam bombardear o Rio de Janeiro se Floriano não deixar esse poder. Ele simplesmente bate de frente, vai atrás dos marinheiros e degolam, a mando dele, milhares de marinheiros que se revoltaram. E ele resolve mudar o nome da cidade, de Desterro para Florianópolis, em homenagem a quem? A Floriano Peixoto, que até hoje é a capital de Santa Catarina, em homenagem a Floriano Peixoto. Na verdade, a nova capital ganhou o nome através de um banho de sangue. Então, gente, essa nova Constituição foi feita em 1891. Ela estipulou um modelo federalista. Então, assim, acabou o fim das províncias, onde o imperador escolhia o governador da província, e agora você tem os estados, onde tanto o governador dos estados, como também dos municípios, serão escolhidos através do voto, que vou mostrar já já como é feito esse sistema de votação. Então, você tem uma república federalista, dá poderes aos estados, certos poderes, desde que siga uma constituição centralizada. E as províncias agora viram estados com governante. Estipulou a bandeira nacional. Antes você tinha um brasão aqui, ó. Esse brasão era o símbolo da família real de Bragança, de Dom Pedro I e Dom Pedro II. É substituído e colocado agora essa imagem. E você tem um escudo nacional, agora, que mostra como é a união da Federação Brasileira. E a espada como símbolo da República da Espada. Ok? Então, vamos lá. Então, a Primeira República ela vai gerar uma série de tensões e reformas. A tensão, já expliquei, que foi a revolta armada, onde Floriano Peixoto não aceitou
que houvesse eleições, ele assumiu o poder e ficou até o final do mandato. Mas também houve novas reformas, com a lei dos torrents. Gente, o Brasil você tem uma questão problemática em relação às terras. No Império, criou-se a lei das terras, que foi bem polêmica, onde somente as pessoas que tinham condições de produzir algo poderiam ter terras, e eles estabeleciam o tamanho das suas terras, criando grandes fazendas, grandes latifúndios. E com essa nova lei dos torrents, também fez a mesma coisa. Cada vez mais ficou difícil a população pobre ter acesso à terra, somente as pessoas que pudessem produzir algo poderiam ser dono de uma terra. As pessoas pobres tinham que deixar suas terras. A pessoa, eu tenho uma rocinha aqui, você comprou? Não, mas assim como o meu vizinho, que é o grande latifundiário, tem uma terra imensa, uma fazenda imensa, eu quero ter também. Você tem como produzir? Não, então tchau. Então, a lei dos torrents acabou excluindo mais dos pobres e dificultando o acesso à terra. Separação da igreja do Estado, o Império ele colocava a Igreja Católica como religião oficial, mas aqui criou-se a ideia do Estado laico, onde a igreja o cristianismo, outras religiões podem existir, mas o Estado vai seguir a Constituição sem a influência de uma religião. As religiões são importantes, podem existir, mas não pode decidir a construção das leis. Isso é uma ideia do positivismo que os militares seguiam. Positivismo, como eu expliquei no capítulo anterior, é uma filosofia que nasceu na França, do Augusto Comte, onde defende que somente as pessoas capazes podem governar e separa a igreja do poder. E houve uma tentativa de criar indústrias no Brasil, fábricas nacionais, como está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos. Então, tentou-se criar indústrias através de quê? De empréstimos bancários. Só que foi um desastre. Essa política ganhou o nome de encilhamento. Encilhamento é quando você está vendo seu cavalo perder uma corrida e corre para vender seu bilhete para não perder a aposta. E foi uma reforma desastrosa do ministro Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um jurista desde a época do Império até o começo da República, muito inteligente, muito participativo. A ideia de que o governo emprestasse dinheiro para as pessoas para que pudesse criar fábricas, indústrias, para tentar crescer a economia brasileira, acabou sendo um desastre, porque muita gente criou nomes falsos para roubar dinheiro do governo e sumir do mapa, e deixando o governo com um desgaste imenso, com um rombo milionário, e acabou não chegando ao seu objetivo em criar indústrias nacionais. Então acabou sendo um desastre. Deu o nome de encilhamento. O que acontece? A nossa república, o início da república, foi chamada também ascensão da república oligárquica. O que quer dizer isso? A oligarquia, gente, é um grupo que você se apodera do poder, é um grupo com características próprias, não é um grupo diversificado, é um grupo que tem as mesmas pessoas, o mesmo pensamento, a mesma filosofia de vida, e esse grupo se apodera do poder e tenta conduzir a nação. No caso do Brasil, primeiro nós tivemos os militares, mas depois nós vamos ter os fazendeiros, os latifundiários, os coronéis do café. Então são eles que vão criar essa oligarquia. E vamos ter o que nós chamamos de política dos governadores e também do café com leite, onde somente grandes fazendeiros que influenciavam os eleitores, que a gente vai ver já já no sistema de voto, nada democrático, e esses grandes fazendeiros faziam com que os eleitores fossem induzidos a votar somente em pessoas que fossem ligadas a essa oligarquia de fazendeiros, tanto do estado de Minas como de São Paulo. A capital é no Rio de Janeiro. Mas a gente vai ver nesse período aí, que vai durar mais de 30 anos, onde os coronéis fazendeiros vão influenciar seus eleitores, tanto para a prefeitura municipal, para o governador do estado e também o presidente da república. E no caso dos presidentes da república, serem pessoas ligadas aos grandes fazendeiros de Minas e São Paulo. São Paulo é o maior produtor de café, Minas de leite, através das vacas, daí ganha o nome de República do Café com Leite. E esse mecanismo de poder, desse café com leite, você tem um voto, que é o voto de cabresto, onde os coronéis muitas vezes
vai indicar um parente, pode ser até seu filho, ele vai indicar. E o voto, gente, a questão do voto, tudo aqui, ó. O voto ele era bem excludente, onde somente uma pequena parcela podia votar. Homens alfabetizados com uma certa renda, excluindo boa parte do eleitorado. Então você tem pelo menos aí menos de 20% de pessoas que podem escolher. Havia muitos homens, são quase metade da população, mas eram pobres e não podiam votar, ou porque também eram analfabetos. Você tinha pelo menos 70% da população analfabeta. Então você excluía muita gente. O sistema eleitoral onde mulheres analfabetas pobres eram excluídos. Assim você mantém somente as mesmas pessoas no poder. Você acaba votando em pessoas muito próximas de você. E aqueles que tentam votar ao contrário, você tem um voto cabresto, um controle feito pelos coronéis para não deixar as pessoas votarem ao contrário. E assim você tem o coronel que indica um parente para ser o prefeito. Pode ser um irmão, um primo, um sobrinho ou um filho. E o Estado, lá em cima, e também ele quer ganhar o governo. E ele acaba dando dinheiro, ele manda dinheiro, olha só, o Estado, ele manda dinheiro para os municípios, principalmente para os coronéis, em troca de voto. Então, os coronéis controlam quem vai ser eleito no município, o prefeito, um parente. E quando recebe dinheiro do Estado, ele também controla quem vai votar no governador, que tem a mesma mentalidade. Que esse Estado recebe dinheiro de quem? Do governo central, do presidente. Lembrando que é uma política do café com leite. São Paulo e Minas no poder. O presidente manda dinheiro para os estados, e o estado dá o voto. E assim você consegue manter as mesmas pessoas no poder por quase 40 anos. Essa república dos governadores, também chamada café com leite, criou esse sistema onde os municípios e estados de presidente conseguiam escolher somente pessoas ligadas a essa oligarquia de grandes fazendeiros, através do controle chamado voto cabresto, ou então eleição do cacete, como se falava. Como assim, professor? Explica melhor. Imagine, você é o eleitor. Deixa eu pegar aqui. As mulheres não podiam votar aqui, Pedro. Deixa eu pegar aqui. Você é o eleitor. Oba, eu vou lá votar. Eu não quero votar nesses coronéis porque eu não gosto deles. Assim, os coronéis mandavam seus capangas. E os seus capangas iam atrás do eleitor e falavam, se você votar em uma pessoa contrária, tu vai levar uma surra, um cacete, um cabresto. O voto não era secreto. Era um voto manual e simplesmente ficava o capanga observando que você votava. Se você votasse ao contrário, ele rasgava a cédula e mandava você votar de novo, em quem ele queria. Muitas vezes o filho, o parente do coronel. No governador que mandava dinheiro e no presidente que mandava dinheiro. E assim você tem um sistema eleitoral controlado, não permitindo a entrada de novos concorrentes. Por isso que durou 40 anos, quase 40 anos, esse sistema. O voto totalmente contaminado, você tem uma eleição que mantém as mesmas pessoas no poder. Que absurdo. E isso perdurou desde a Primeira República por até 1930. Absurdo. Então, é uma democracia de fachada. É uma democracia. Então, gente, é uma democracia de fachada, onde simplesmente os poderes continuavam nas mãos de quem? De poucas pessoas, controladas através desse coronelismo. O voto de cabresto, a eleição do cacete, onde os coronéis mandavam seus capangas no sistema de voto que era aberto, não era fechado, não tinha um sigilo. Você era um voto feito manualmente em cédulas que podiam ser rasgadas e os coronéis através de quem?
e dos seus capangas mandavam mudar esse voto. E assim, essa República do Café com Leite vai durar por mais de 40 anos. Quer dizer, quase 40 anos. E como era a economia e a questão da sociedade? A economia, gente, era totalmente voltado ao café. Então, o café era o nosso principal produto da Primeira República. Como os fazendeiros de café e leite controlavam o governo, também controlavam a economia. Daí nasceu, gente, o chamado Convênio de Taubaté. Tá um pouquinho, desculpa, um pouquinho riscado aqui, mas o Convênio de Taubaté, gente, foi outra aberração que existiu na República Brasileira. Como o café era vendido, exportado para fora do Brasil, o que acontece? Muitas vezes não conseguiam preços bacanas para os fazendeiros. E se de repente o café estivesse muito barato, o fazendeiro teria prejuízo. E o que eles fizeram? Criaram uma lei chamada Convênio de Taubaté, onde o café seria comprado pelo próprio governo e o governo iria estocar em armazéns. De repente, se o preço do café subisse, aí sim eles venderiam, o governo ia vender o café lá para fora, para outros países, e iriam repassar esse dinheiro para os fazendeiros. Assim, teve anos que o café ficou barato no todinho e o governo comprou toneladas de café. E o que o governo fez com esse café? O café estragando, simplesmente botava fogo, queimava o café. Não tem como consumir, tacava fogo. Mas mesmo assim repassava o dinheiro para os fazendeiros. O governo chegou a fazer empréstimos internacionais com bancos internacionais para poder comprar esse café para simplesmente repassar o dinheiro para os fazendeiros, deixando prejuízo para quem? Para a população pagar a conta, através dos impostos. Que absurdo, mas isso foi um fato que aconteceu. Então, gente, a economia brasileira era totalmente focado aonde? Na produção do café. E esse café é comprado pelo governo para simplesmente manter a lucratividade dos grandes fazendeiros. O governo comprava, estocava, se achasse um preço bacana, vendia, se não, queimava, arcava com prejuízo, mas se repassava o dinheiro de volta para o governo, quer dizer, para os fazendeiros. Outra coisa em relação à sociedade é a questão do contraste, a desigualdade social muito forte. Ainda, mesmo com o fim da monarquia e o início da república, a sociedade brasileira não mudou, não se transformou. Sim, houve o fim da escravidão, mas a população negra continuou marginalizada, não tinha acesso ao trabalho, continuavam analfabetos, não tinha acesso ao voto. Uma pequena elite governava, vivendo seus palacetes. Grande parte da população trabalhando para sobreviver, mas sem acesso ao voto. E assim, durante 40 anos, não observaram, não houve mudanças estruturais da nossa sociedade. Continua o mesmo modelo. Patriarcais, homens governando, uma pequena elite branca, o resto da população, brancos, negros, indígenas, buscando sobreviver, trabalhando, com pouco acesso à terra, mas não houve uma mudança, não houve uma transformação nas estruturas sociais. Vamos revisar então esse capítulo, vou responder algumas perguntas e ver o que nós já estudamos. Vou fazer 3 perguntas aqui, que estão no nosso livro de história, no segundo capítulo, para a gente responder rapidamente. Pergunta: primeira Constituição do Brasil, está errado ali Brasil, tem que tirar um A aqui, transformou o país em uma república federalista. Explique o significado do termo federalismo. Federalismo, lembrando que substituiu a questão de uma monarquia centralizada, onde o imperador escolhia os governantes das províncias e dos municípios. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Então, houve a substituição desse modelo para um presidente, agora através do voto, e escolheu o poder centralizado do presidente, do governo do estado e também dos municípios. Apesar que esse sistema eleitoral é bastante questionável. Mas houve então a substituição e agora você não tem mais províncias, tem estados que podem criar algumas leis próprias, mas respeitando uma lei central, que é a Constituição principal, ok? 2. Por que esse período é chamado de república oligárquica? Lembrando que oligarquia é um grupo que se apodera do poder.
E no caso, foram os fazendeiros, principalmente de café e de leite de Minas e São Paulo, que através do voto de cabresto vão controlar a política e o voto durante os próximos 40 anos. Foi chamado de política dos governadores através desse voto de cabresto. Então, a oligarquia foram os fazendeiros, latifundiários, que conseguiram controlar o sistema político, eles controlavam o sistema político através desse voto, o voto de cabresto, onde escolhiam somente pessoas, principalmente presidentes de São Paulo e Minas, que eram os principais fazendeiros da época. Ok, gente? Então, nesse mesmo capítulo, na próxima aula, vou falar sobre as revoltas que aconteceram. Canudos, Chibata, Vacina, que vão balançar toda a estrutura política dessa república dos governadores, que foi a República do Café com Leite, a nossa primeira república. Ok, gente? Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, obrigadão. Até mais. Tchau.